Você já deve ter ouvido a expressão: todo adolescente é um aborrecente. É muito difícil trabalhar com esses adolescentes dos dias de hoje e assim por diante. Neste vídeo, nós vamos conversar, à luz da doutrina espírita, sobre o adolescente. Aliás, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, trata desse assunto, quando ele pergunta aos espíritos superiores o que acontece com o espírito quando ele sai da infância e adentra a adolescência. Porque muitos mudam seu comportamento da água para o vinho, ou do vinho para a água. E os espíritos superiores respondem: o que acontece é que, quando chega a fase da adolescência, o espírito se apresenta tal como ele é, desde que ele não tenha recebido a boa e salutar influência da educação moral, que aproveitou todo o período da infância para corrigir as suas más tendências. Lembrando que todos somos espíritos imperfeitos. Então, não podemos dizer que não temos más tendências, que não temos vícios, paixões, que estamos trazendo aí do nosso passado nesse contexto evolutivo. Mas ele chegou então à adolescência. E por N motivos familiares, sociais, culturais, espirituais, ele agora é um verdadeiro desafio para você que está no campo da educação. Desafio para os pais, desafio para os avós, desafio para os professores. O que fazer? A orientação segura que o Espiritismo nos dá, também os grandes pedagogos nos dão, é que, primeiro, é necessário permitir que o adolescente possa se aproximar de você. Ou seja, que ele veja em você, seja você pai, avô, tio, tia, professor, enfim, não importa. Ele precisa ver em você, educador, a pessoa que não o discrimina, que não o coloca de lado, que não o rotula e com o qual ele pode chegar para conversar. Então, permitir a aproximação do adolescente é fundamental na continuidade do processo de educação. Permitida essa aproximação, é necessário saber ouvir o adolescente em seus sentimentos, em suas ações, em suas dúvidas, em seus sonhos. E sem perder a paciência com isso, sem se aborrecer. Permitir que ele fale, que ele se coloque. Você irá conhecê-lo melhor e ele se sentirá melhor com você, porque sabe que tem um canal aberto em que ele não será sumariamente julgado. Então não basta permitir a aproximação do adolescente. É necessário também dar espaço a ele e saber ouvi-lo. Também é muito necessário envolver o adolescente em ações. E é muito importante utilizar as artes para isso. O teatro, a poesia, a literatura, as artes plásticas de uma forma geral, a dança e outras expressões. Porque ali ele pode extravasar, ele pode se colocar, ele pode discutir a si mesmo, pode discutir a família, pode discutir a sociedade, nessas representações
através da arte. Claro que para isso é necessário permitir a liberdade de criação por parte do adolescente e não encaixotá-lo em diretrizes que vão partir de você. Mas tem mais para realizar um bom trabalho com o adolescente. Não estimular de nenhuma maneira que ele revide atitudes agressivas para consigo. Ou seja, trabalhar com o adolescente a mediação e resolução de conflitos, para que ele aprenda que a agressividade, o ato violento, nada resolvem, mas tudo complicam. E que existem outros caminhos. O caminho da paz na convivência com os outros, sejam seus colegas, sejam os professores, os pais e as pessoas de uma forma geral na sociedade em que ele vive. E isso é muito importante para que ele não venha se tornar depois um adulto agressivo. E também dialogar com o adolescente sobre a noção do certo e do errado, do bem e do mal, para que ele possa ampliar os seus horizontes, para que ele possa aprofundar o seu entendimento sobre a regra de ouro da educação, que é aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. E que nosso Mestre Jesus deixou muito claro para todos nós. Assim, então, fazendo esse trabalho, nós vamos sim conseguir modificar o comportamento agressivo do adolescente e não vamos mais chamá-lo de aborrecente, de difícil e assim por diante. É um espírito como nós, que está em mais uma experiência humana, como nós, e que aqui está para receber a devida orientação e poder trabalhar consigo as suas imperfeições e superá-las, para permitir que as virtudes, as qualidades morais se desenvolvam. Então, nada de rotular a adolescência, nada de se queixar de estar trabalhando com adolescentes, mas recebê-los com todo carinho, saber ouvi-los, permitir que eles construam também o seu processo evolutivo, que eles também se coloquem, sabendo que eles são o futuro da humanidade. E esse futuro depende do trabalho educacional que estamos realizando. Recebamos os adolescentes como nossos irmãos e nossas irmãs em caminhada evolutiva. E o trabalho educacional, sem nenhuma dúvida, irá se desenvolver com muito mais tranquilidade e em paz acima de tudo.